surpresa com a manutenção dos juros, Denise Campos de Toledo. Pois é, Tiago, o Copom, depois de 12 cortes consecutivos e contrariando toda a aposta do mercado financeiro, e mais do que isso, contrariando a sinalização que tinha sido dada na semana anterior pelo próprio presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, resolveu parar de cortar a taxa básica de juros. Ela permanece em 6,5% e deve continuar. Acabou aquele ciclo de corte dos juros e nós vamos falar sobre isso agora com o ex-ministro da Fazenda, economista Maílson da Nóbrega. Então, Maílson, bom dia. Bom dia, Denise, tudo bem? Como é que o senhor viu essa decisão? Olha, eu diria que foi surpreendente, como você mesma falou. Há uma semana atrás, o presidente do Banco Central deu uma entrevista com afirmações muito enfáticas que sinalizavam uma queda de 25 pontos na reunião de ontem. E o mercado inteiro, eu diria, os analistas, os consultores, todo mundo já vinha com essa visão e embarcou de vez na ideia de que haveria uma nova queda, né? E por isso eu acho que deve estar havendo nesse momento muita satisfação no mercado, muita gente vai perder dinheiro, né? Isso vai azedar um pouco o ambiente, mas certamente o Banco Central deve ter tido suas razões. Para isso, basicamente, ele enxergou riscos dos efeitos da desvalorização no sistema, da desvalorização cambial no sistema de preços, os efeitos do aumento do petróleo nos preços dos combustíveis, e só a leitura da ata, que vai sair na próxima semana, pode permitir uma avaliação mais adequada de como o Banco Central avaliou o chamado balanço de riscos, que pendeu, pela decisão dele, para a manutenção da taxa Selic, que provavelmente será a mesma até o final do ano. No comunicado que saiu junto com essa decisão, o Copom colocou exatamente essa questão do balanço dos riscos. Então, ainda que ele não esteja trabalhando para a convergência da inflação para a meta, ele está considerando essa questão dos riscos envolvidos nesse processo. Porque o fato é que a inflação, mesmo com todos esses aumentos que a gente tem visto de preços administrados, de combustíveis, ela continua abaixo do piso da meta, que é 3%, né, Maílson? Sim, Denise, vários estudos mostraram, mesmo que o dólar vá para 3,80, que é uma aposta mais recente, mesmo que o petróleo chegue perto de 80, que já chegou, não é? Isso daria um impacto de 0,5 ponto percentual e mesmo assim o Banco Central atingiria a meta de inflação, que é de 4,5% para este ano. Agora, aí vem a outra preocupação, porque ontem, coincidentemente, o Banco Central tinha divulgado os dados do IBCBR, que é uma prévia do PIB, apontando uma retração da atividade no primeiro trimestre. Então, em princípio, a política de juros, além de controlar a inflação, também teria como objetivo estimular a atividade econômica. Então, fica uma situação aí de um certo mal-estar. A economia não está tendo a performance que se esperava, os juros no crédito não caíram da forma também como era prevista, tem essa pressão toda do dólar. Então, é uma situação meio complicada de ser administrado, né, Maílson? É isso mesmo, Denise. Toda essa situação que você mencionou reforçava a visão de que a taxa de juros ia cair para 6,25%, a taxa Selic, porque não havia força na economia para transferência ao preço, né, da desvalorização cambial, o chamado pass-through do câmbio, né? Porque a atividade econômica está muito ainda indo muito devagar, né? Se você considerar, portanto, que ainda não saímos de todo, né, da situação lastimável em que o presidente Temer recebeu a economia, né, eu acho que não havia razão aparente, até ontem, que se pensava assim, para temer uma perda de controle da inflação, ou pelo menos que o Banco Central não atingisse a meta, né? Portanto, eu acho que isso, novamente, para repetir, só uma análise da ata vai levar a avaliar corretamente, adequadamente, o que levou o Banco Central a uma atitude mais conservadora do que se esperava. Há 6 meses atrás, Denise, ninguém diria que chegaria a 6,5%. Tá? Mas já que chegou a 6,5% e o Banco Central sinalizava uma continuidade do ciclo de queda da Selic, as apostas convergiram para 6,25%, o que não ocorreu, não é? Doutor Maílson, bom dia. A escalada do dólar, principalmente, passando até de R$4, o senhor acha que tem mais espaço para que o dólar continue avançando, preocupando pessoas que vão viajar, por exemplo, ou existe uma barreira, vai até um limite? Não existe essa barreira, né? E no momento, o dólar responde ou reflete mais o cenário externo
basicamente a percepção de que a política monetária americana vai ser mais firme na normalização, né? Provavelmente a taxa de juros americana já passou de 3%, e o dólar está se valorizando perante todas as demais moedas. Portanto, eu diria que o efeito atual é muito mais uma decorrência do cenário externo, particularmente a política monetária americana. Claro que tem um efeito decorrente disso associado ao cenário doméstico, é que a diferença de taxa entre a Selic e a taxa de juros americana diminuiu bastante, reduzindo a atratividade das operações de carry trade, como se diz, endividar numa moeda estrangeira e aplicar em títulos de renda fixa, particularmente os papéis do Tesouro no Brasil, né? Mas eu diria que começa a entrar no radar dos investidores os riscos da eleição. Se por acaso, daqui a 2, 3 meses, nós tivermos na liderança das pesquisas, depois de definidas todas as candidaturas, candidatos populistas, aí eu acho que o dólar vai passar de R$4 até o final do ano. Mas não é o meu cenário. Eu acho que caminhamos, muito provavelmente, para eleger um candidato de centro. E se isso ocorrer, o dólar tende a cair após as eleições. Eu acho que não há razão, do ponto de vista dos fundamentos da economia. Se você olha o controle da inflação, se você olha a situação do balanço de pagamento, a situação das reservas internacionais, a solidez do sistema financeiro brasileiro, nós não temos nenhum risco aparente de crise cambial, de crise bancária. Eu acho que o dólar voltaria para uns 3,40, 3,50 no final do ano. Até ouvimos Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda. Maílson, muito obrigada, um bom dia. Bom dia, Denise. Tudo de bom.